Seja muito bem-vindo. Hoje trago um vídeo aqui um pouco diferente. É um vídeo de mentoria. Então, eu estou fazendo mentoria com o Bernardo. Para quem não conhece o Bernardo, ele já trabalhou comigo em 2019. Era a primeira experiência dele como desenvolvedor e eu pude estar lá participando, pude estar acompanhando bastante a evolução dele. E hoje ele já está trabalhando como programador. Volta e meia a gente troca uma ideia. Perguntou se eu não podia dar umas dicas para ele de DDD, do Main Drive Design, que é o conteúdo que vai ter nesse vídeo aqui. Ele é um vídeo muito grande porque ele é a gravação de um encontro que a gente fez aqui e eu acabei gravando. E eu estou trazendo a gravação para a gente poder estar também explorando aqui como que a gente passa contexto para desenvolvedor, como que é esse momento de troca de informação. Então é uma hora, é bastante discussão, é bem pesado. A gravação eu só fiz alguns cortes, que teve um momento que ele caiu ali. E sobre mais detalhes do que está rolando aqui, vão ter continuações desse vídeo. Nesse caso aqui, esse vídeo vai ficar aqui na prateleira como vídeo, mas aparentemente a gente vai estar trazendo os próximos, em vez de formato de vídeo, a gente vai estar fazendo em live. Então a galera vai poder daí mandar chat, etc. Vai ser uma live semanal. Nesses primeiros momentos a gente vai ser mais teórico, mas eu também quero aproveitar esse momento de mentoria para a gente estar podendo fazer práticas de pair programming, mob programming, como é que a gente está podendo mostrar uma gravação real para estar compartilhando com vocês como seria o dia a dia de um desenvolvedor. De qualquer forma, esse vídeo aqui ele já seria mais ou menos a troca de conhecimento que um desenvolvedor mais experiente poderia estar passando para um desenvolvedor menos experiente. Então, tenho certeza que esse conteúdo aqui pode estar agregando todo mundo. Então, bora lá pro vídeo e te aguardo na próxima live. Cara, a gravação também tá boa, tá? Vai dar pra editar depois o conteúdo ali. Tá. Cara, o que eu tava pensando aqui, né? Da gente começar a entrar um pouco nesse assunto de domain drive design, as questões de outras coisas que tu tem no dia a dia, enfim, tá tendo que resolver vários problemas e ter que aprender e fazer. A gente não consegue. E, cara, eu acho que é a vida de todo mundo. Principalmente, talvez, ser agravado quando tu tá com um time menor, tu não tem tantas pessoas no time para estar distribuindo essa responsabilidade, né? Porque Sim. questão de DevOps, questão de Git, questão de modelagem no sistema, cada pessoa poderia estar olhando esse tópico exclusivamente e gastando toda a energia dela naquilo, né? Então a gente também tem que, tipo, entender a nossa realidade, a nossa capacidade para, cara, eu estou fazendo o melhor que eu consigo, que enfim, né? Não dá para a gente acelerar o conhecimento humano, assim, né? Não é um computador que a gente liga uma parada aqui no cérebro e, ó, agora você tem mais CPU e você consegue aprender mais rápido, né? Então, Sim. não funciona assim. E aí, como tu tinha falado da questão do DDD, né? Eu queria até que tu falasse assim para mim, cara, o que que acho que são dois pontos. O que que tu entende de DDD? E por que que tu acha que isso vai te ajudar? Tá. Saber isso vai te É, ajudar. Cara, na verdade, eu não tenho uma ideia formada sobre isso. A única coisa que eu imagino que seja é meio que assim, é uma forma de você estruturar o seu código melhor para você poder se achar e outras pessoas entenderem melhor o que está acontecendo. Porque, na verdade, me parece que é isso, só que na prática é uma parada muito mais complexa, porque tudo que eu vou procurar sobre isso na internet é muito mais complexo do que isso que eu entendo sobre a parada, entendeu? Entendi. Mas tá boa a explicação, tá? Eu acho que a questão de DDD é mesmo essa, a gente se achar no sistema, no software, essas coisas. E aí, pegando essa tua visão, agora eu vou abrir um pouco o nosso leque aqui, tá? Eu vou Uhum. compartilhar minha tela aqui e Tá, vamos ver se tá dando certo. Tá vendo aí? tô vendo. Espero que não fique. Deixa eu dar um zoom aqui para não ficar grande, né? E assim, é complicado porque eu vejo que tem alguns tópicos que eles meio que, como é que eu posso dizer assim, eles se misturam na hora que a gente vai desenvolver, né? Então, cara, eu enxergo que a gente tem, tipo, assim, a questão do DDD, né? Eu até pegar aqui, ó, tem um livro aqui, ó, é esse livro aqui, ó. Não sei se já visse esse livro. Cara, eu acho que foi você que me passou esse livro uma vez.
Cara, ele tem, vamos ver aqui, ó, deixa eu ver, 500 páginas, né? Tipo, dá para aprender tudo que tá escrito aqui? Dá, né? Mas quem que tem esse tempo para vir aqui e consumir 100% desse conteúdo aqui e aplicar ele 100%? É uma, assim, dado a nossa realidade que o Eric Evans é um cara que provavelmente dedicou a vida dele para essa parada aqui. Ele tem, sei lá, 40, sei lá quantos anos de experiências, muito diferente de, sei lá, devs que tem 5, 10 anos. Mesmo um dev de 10 anos tem uma diferença de um dev de 30 anos, né? Que teve também a oportunidade de estar num time e aplicar as coisas. Não é só questão, às vezes, também de estudar, né? Mas de estar num ambiente em que foi permitido tu aplicar essas técnicas, foi permitido tu testar elas e entender melhor como constrói, né? Então, aqui, eu também acho que a gente deveria fugir um pouco daquele perfeccionismo, não, DDD é isso, arquitetura X é isso, padrão não sei o que é dessa forma, não existe outra maneira de fazer. Eu acho que algumas coisas assim, a gente pega esse conteúdo, absorve, e a gente tenta aplicar aquilo que a gente absorveu, né? Pode ser que muita gente leu o livro aqui e entendeu tudo de primeira, e tá tudo bem, porque tem gente que absorve conteúdo melhor com leitura, mas também tem a parte visual, tem gente que aprende melhor com visual, com fazendo exemplos, vendo código. Então, a gente também, eu tô falando isso aqui só para a gente também, quando pega essas práticas, essas coisas, a gente não fique bitolado no sentido de, cara, eu tenho que fazer exatamente o que está no livro. Não, não é assim, não necessariamente fazer tudo que está no livro é o que vai trazer benefício. E aí, pensando nisso, eu pensei aqui que a gente tem, tipo assim, tem a questão de arquitetura. Tá dando para ver bem aí? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Tem essa questão de arquitetura, tem essa questão de modelagem, de, e tem essa questão do design, certo? A arquitetura pode ter modelagem, pode ter design, é tudo ponto de vista. Eu estou separando isso aqui para a gente poder entender melhor onde que a gente foca cada coisa, né? Então, quando a gente pensa aqui em arquitetura, provavelmente vão ter coisas aqui relacionadas com. Deixa eu pintar de uma corzinha aqui. Eu sei que o nosso querido aqui, ele deixa a gente trocar de cor. Imaginei aqui. Eu vou botar essa. Nossa, a cor aqui não ficou boa, não. Deixa eu pegar uma outra aqui. Aqui. Deixa Deixa eu pegar eu. um fone aqui. Oi? À Deixa eu pegar vontade. um fone aqui que volta e meia passam as motos aqui, algumas coisas. Não, mas não tá pegando, tá? Ah, é porque eu dei uma mutadinha também. Ah, tá. Mas tá tranquilo. E tu quer que eu espere um pouquinho aqui? Tá de boa, pode continuar. E a gente tem essa parte de arquitetura aqui, que a gente, cara, aqui vão entrar aquela questão de camadas de, de aplicação, sei lá, MVC, se a pessoa usa mensageria, comunicação, assim, sei lá, questão de WebSocket, enfim, eu enxergo que muito dessas coisas aqui, elas vão estar relacionadas com. Pô, eu queria que ele ficasse no centro da caixinha aqui. Elas vão estar relacionadas com a arquitetura. Então, a gente decidir, por exemplo, usar uma mensageria, um Rabbit, um Kafka, qualquer sistema que a gente dispare lá uma mensagem, fique gravada lá e a gente consuma ela depois para fazer alguma coisa. A, por que que eu boto isso dentro de arquitetura? Porque isso vai fazer a aplicação trabalhar de uma maneira em que, quando a gente trabalha com mensageria, a gente tem problemas de concorrência, problemas de updates simultâneos, a gente tem que resolver questão, às vezes, de linha do tempo. Eu estou salvando um dado que eu não tenho a informação passada, então eu não posso salvar. E isso é uma característica da arquitetura. Então, toda vida que eu tenho essa mensageria, eu vou ter os problemas lidados com essa mensageria, né? A mesma questão aqui da comunicação async. A comunicação assíncrona também tem um tipo de problema com ela. Tu clica no botão, a parada fica carregando e tu não, tu tem que avisar para o usuário que, ó, seu
sua informação não está disponível no momento, o WebSocket também leva, enfim, todas essas questões aqui de arquitetura, toda vida que a gente toma uma decisão estrutural no fonte, ó, a informação ela vai funcionar dessa maneira, o fluxo de dados vai funcionar dessa maneira, a gente entra no tópico aqui de arquitetura. E aí a gente vai entrar, né, em todas essas questões aqui. A questão da modelagem, aí a gente pegar aqui, deixa eu também pintar a cor aqui. A questão da modelagem, a gente entra, deixa eu ver, eu consigo puxar aqui, beleza. É como essa informação ela vai ser estruturada. Então, cara, o objeto, digamos assim, objeto e suas propriedades. O relacionamento desses objetos, né? Como que eles vão se relacionar. Eu enxergo que aqui é como a gente vai persistir a informação que a gente recebe. A arquitetura, ela permite a gente salvar esse dado de maneira mais simultânea, com mais aplicações ao mesmo tempo, escalado. Então, a arquitetura vai permitir a gente trazer esse fluxo de dados e a gente vai modelar esse dado, certo? Então, tá passando bytes lá no nosso servidor, no nosso WebSocket, nossa API, e a gente organiza essa informação de uma maneira. E aqui entra toda a questão, a escolha do banco de dados na arquitetura pode influenciar na modelagem. Então, por mais que às vezes eu quero fazer um modelo de um tipo, vamos supor, eu quero trabalhar com um relacionamento forte ali de tabela, com ID incremental, talvez não vai ficar tão bom no MongoDB. Talvez funcione no MongoDB, mas a gente não está usando para o que talvez a forma como ele foi pensado, aquilo que ele se Sim. propôs a fazer, né? Então, Uhum. isso até para a gente ver como às vezes a modelagem perfeita, ela não é perfeita porque a arquitetura não permite. Pode acontecer isso. Mas não significa que o sistema não funciona. Ele só não consegue, enfim, se expressar, né, daquela maneira perfeita ali que estava falando. Mas assim, essa é a minha visão de encarar a parada, não significa que a gente vai olhar outros temas, as pessoas vão enxergar dessa maneira aqui. É como quando, tipo assim, eu pego uma atividade e eu tento entender aonde que ela tá nessas caixinhas aqui. Cara, eu tô mexendo, eu tenho que adicionar um campo. Cara, provavelmente eu não tô lidando com um problema de arquitetura, eu tô lidando com um problema de modelagem. Eu tenho uma informação nova que precisa ser persistida. E aí, essa informação, eu posso fazer o questionamento na modelagem. Cara, isso aqui está sendo colocado de uma maneira eficiente? Será que eu devo botar na tabela A ou na tabela B, ou devo criar uma tabela intermediária? E aí, a arquitetura vai dizer se pode ou não fazer isso, certo? Uhum. E aí, a gente entra na questão do design, que para mim entra a questão aqui, design, DDD e etc. E eu estou trazendo um pouco aqui mais para o nosso dia a dia de trabalho, para a gente entrar na atividade e tentar encaixar mais ou menos. Pode ser que a minha atividade use, tipo, 20% desse tópico aqui, use, vamos pensar aqui, 50% desse tópico aqui e 10% desse tópico aqui. Eu gosto de encarar as atividades dessa maneira. E aí eu percebo que talvez a minha atividade aqui de adicionar um campo numa tabela, talvez eu gastar meu esforço maior em modelagem aqui seja melhor do que pensar nas outras coisas. Enfim, a gente precisa daí ter a maturidade, desenvolvimento, experiência, a gente vai conseguindo classificar isso aqui. E também ajuda a gente a fazer as perguntas certas, né? Porque tem uma necessidade aqui embaixo de negócio, né? Existe uma necessidade, isso, né? Pensando num time de produto que tem que fazer alterações no produto para impactar os usuários. Então, a gente vai ter o negócio se conectando com essas coisas aqui de alguma forma. E aí, a gente olhando a necessidade, a gente vai saber o quanto vai impactar cada caixinha dessa. Tranquilo, né? Sim, por enquanto sim. Agora, a gente entra na questão do DDD, do design. E é doideira, porque tudo tem design. A modelagem, ela tem um design. A arquitetura, ela tem um design. O negócio, ela tem um design. Então, a gente poderia vir aqui e tacar esse DDD em cima de tudo aqui, certo? Só que, por que eu separei aqui para a gente tentar entender o que é essa parada do DDD, né? Como que a gente usa isso no dia a dia? Com que mentalidade eu recebo lá a atividade e vou, enfim, fazer esse Domain Driven Design aqui. Voltei, tô vivo?
Tá vivo? Caiu? Pô, caiu aqui. Tô na Tá casa do de... meu pai aqui na roça. Não, tá de boa, tranquilo, tá? Sem estresse, velho. Não tô bem relax aqui, tá? Boa, boa. Cara, voltando aqui pra parte do DDD, né? Então, cara, dá pra gente colocar esse DDD aqui, tudo tem um design, né? Toda... a gente vai entrar daqui a pouco o que que é o design em si, né? Mas eu acho que, tipo, talvez o principal ponto aqui que o DDD traz é a questão, assim, qual é a comunicação do negócio? Essa linguagem universal. Uhum. Então, por mais que a gente fale de arquitetura, MVC, mensageria, comunicação assim, que objetos, suas propriedades, nada disso é exatamente o que a gente faz, né? Tipo, cara, eu quero vender um produto na feira, sei lá, coisa assim. Eu Uhum. tenho que trazer essas verduras para a feira, eu tenho que organizar elas de uma maneira que o público chegue lá e compre, e tudo isso não tem a ver com arquitetura, com modelagem, é tipo como as coisas funcionam, assim. A pessoa pode comprar o produto como? Indo lá na frente, falando com o vendedor, negociando, catando os produtos e levando para casa. Esse é o design da parada. Não tem um drone ainda, né? Um drone que vai lá na feira e leva na tua casa. O design é a pessoa, é esse fluxo quando a gente pensa numa feira, a gente pensa no quê? Naquelas tendas, né? Naquelas tendas, naquelas Sim. paradas de. Como é que é o nome lá? Os negócios de madeira lá. É, E as sei. frutas em Pallet. cima. Não, e assim, acho que qualquer lugar do Brasil que a gente ir, a gente vê um monte lá de pallet e fruta e uma tenda, eu acho que a gente vai pensar, tá rolando uma feira ali, se eu quiser fruta, tem lá. Sim. Então, essa é a linguagem universal. A gente não precisou dizer o que que aquele lugar faz, o que que tem as coisas lá. A gente simplesmente olha para aquela tenda e, entendi, tá rolando uma feira ali. Ou a gente olha uma quadra, né? Ou a gente vê, tipo, aquela cerca, aquela, como é que é? Aquela rede, né, Cobertura. quadrada, Sim. cobertura, duas traves, e aí tu não precisa pensar no como que as pessoas chutam a bola ou que esporte elas praticam ali. Tu entende que, caramba, dá para jogar alguma coisa ali. Tu sabe que Uhum. essa seria a ideia da linguagem universal. E eu acho que o DDD ele ajuda muito a gente pensar dessa maneira e trazer isso para todas as outras caixinhas. Apesar de eu separei aqui para a gente, porque quando a gente faz a nossa atividade, é sempre uma questão de ponto de partida, né? O que que a gente quer focar agora? E essas coisas, elas podem estar totalmente juntadas numa coisa só, misturadas, mas elas podem também estar, a gente olhando de uma perspectiva separada, cada uma delas. E agora falando especificamente do DDD, cara, eu gosto muito de uma definição que tem até ali no começo do livro do Eric Evans, que é a questão do mapa, sabe? Eu vou até puxar aqui um mapa aqui para baixo, que ele fala que eu vejo assim que a introdução que ele dá no assunto é a questão do mapa. O mapa, ele não é assim, o mundo é 3D, várias dimensões, e a gente consegue se localizar com o mapa. Então, tu consegue, né, tipo, dizer que é uma pessoa que tem que, se eu marcar essa bola aqui, né, que ficou para baixo a bola, não sei por quê. Aqui. Vamos supor que a pessoa está Ah, nesse ponto aqui. Se eu falar para ti, cara, eu tô na posição azul. Beleza, não tem o nome das ruas aqui, mas tu sabe onde eu tô. Tu sabe que eu tô no mapa. E tu pode talvez saber. é, o- Nossa, eu queria que isso aqui ficasse para trás. Aqui. Vamos supor que o verde é tu, tá? E o azulzinho sou eu. tá. Beleza, com essa informação aqui a gente não sabe quais são as ruas que a gente está, mas a gente sabe que para a gente se conectar, talvez a gente só precisa passar, atravessar uma avenida e cruzar a rua, certo? O mapa, ele não diz como que as coisas vão ser feitas, como que tu vai sair desse ponto aqui e me encontrar. O mapa não está dizendo isso. Quem vai dizer isso é a arquitetura. Porque se eu pegar essa rua aqui e tiver vamos supor, tá rolando muita carga e ela ficou interditada, eu não consigo passar por aqui. Eu vou ter que passar por aqui. Mas tu consegue entender que o mapa ele te ajuda a entender visualmente qual é o caminho que tu vai tomar? Uhum. Ele tem essa facilidade. E isso porque ele possui uma linguagem universal.
ele possui, tipo assim, um contexto bem específico. O mapa, ele é feito para quê? Para a gente sair de se localizar e entender qual é a distância que um ponto está do outro e qual é a rota que esse ponto pode chegar no outro. Então, o mapa, nesse caso aqui de rua, etc., ele não está dizendo para a gente quantas lojas tem, quantas casas tem, qual é a cor das casas, que seria a modelagem, o tipo de prédio. A gente consegue ter uma visão e entender para eu sair desse ponto A até o ponto B, como é que eu chego. E eu consigo, ó, a gente não combinou antes dessa conversa o que é mapa, a gente não combinou que a gente ia falar de mapa, e tu consegue entender que para chegar no ponto azul a gente precisa cruzar duas linhas aqui. Uhum. Isso não é o que acontece, esse movimento que eu estou fazendo aqui de pixel não é exatamente o que acontece. O que a gente está pensando agora é a gente estar numa rua, abrir um aplicativo, olhar o mapa, e aí a gente vai olhando o mapa e vai olhando placa e vai se navegando. Isso é o que acontece na ação. Mas a gente conseguiu usar uma linguagem aqui para a gente chegar resolver, por exemplo, a complexidade de ser de um ponto do outro. E isso é parecido com o nosso fonte. O nosso fonte, ele é uma cidade cheia de rua, cheia de lugares para entrar, e a gente tem que se achar lá no meio. E o mapa, quando a gente trouxe o mapa para aqui, a gente removeu todo o excesso da cidade, todas as pessoas que estão na rua, todas as árvores, todos os prédios, a gente só deixou uma coisa explícita, que é os caminhos que a gente pode seguir. Então, a gente é como se a gente tivesse pegado a complexidade do mundo e desse um zoom, mas não um zoom de ficar perto, é um zoom de tirar coisas que a gente não quer enxergar na nossa linguagem aqui, certo? Então, o mapa, ao meu ver, ele transmite muito bem isso. E se a gente pensar no nosso fonte, cara, é a mesma coisa. O nosso fonte, ele pode ser esse mapa aqui, mas ele também pode botar um monte de complexidades aqui, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se carrega aqui, né? Ó, eu vou começar a colocar um monte de coisa aqui, sei lá, tá rolando uma parada, aqui tá rolando, sei lá, vou botar aqui umas pessoas aqui fechando o caminho. Pena que, sei lá, aqui, ó, tem uns caras brigando na rua aqui. Então, quando eu começo, pensa que, tipo assim, quanto menos a gente entende da linguagem universal, das paradas, de como o sistema funciona, mais ele vai ficando poluído, a nossa visão. Quanto menos DDD a gente aplica, mais, como é que eu posso dizer, a gente acaba meio que explodindo tudo na nossa tela, né? Uhum. Mas se o Sim. nosso foco é só a locomoção, cara, talvez esse prédio não precisa estar aqui. Eu não preciso saber que essas pessoas estão lá brigando, porque o meu foco é Uhum. saber qual é a rota, não é saber se agora eu vou chegar lá e vou conseguir passar. A pergunta de a rota tá livre é outra, é uma questão de monitoramento, uma questão de estar acompanhando aquele fluxo ali e vendo se ele está saudável ou não. Então, eu trouxe essa questão aqui do mapa para começar a gente introduzir mesmo o que que é o design, né? Qual é o zoom, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Como é que é? Eu não sei como é que é fogão em inglês, tu sabe? Vou ter Tem ideia. que aqui, cooker, pô. Vamos ver se Faz tem um fogão. sentido. Eu vou te explicar por que que eu trouxe um fogão. Eu espero que tenha o cooktop aqui. Cooktop, não vai ter. Mas eu não vou conseguir ter esse desenho aqui. Vai, Ó, pô. não, no Faz o Canva, cooktop aí, pô. no Canva eu vou ter. Calma aí, deixa eu abrir o Canva aqui. No Canva eu vou ter o fogão. Aqui. Mas ótimo. Pode ser essa imagem aqui. Caramba, deu um. Ela mexe tudo. Aulas. Ah, aqui é o fogãozinho aqui. Era um Isso. vídeo. Aí o cooktop aí, ó. Embaixo. Esse aqui. Então, vamos pegar aqui o exemplo do cooktop aqui. Tipo Uhum. assim, vamos pensar que se a gente estiver falando de cozinhar, de tipo assim, um domínio de cozinhar, né? E agora eu vou entrar na questão do que é o domínio. Vamos ver se a gente consegue, com um exemplo aqui que eu vou dar, te fazer abrir a mente assim sobre o que é um design, o que é um domínio, são essas Uhum. coisas. Então, quando a gente olha aqui a questão do fogão, o que a gente consegue fazer com o fogão, na tua opinião? Cozinhar.
Tá, a gente consegue cozinhar, certo? A gente Uhum. consegue fazer mais o que com o fogão? Sei lá, acender um cigarro. Acender o cigarro, pode ser. O código natural aqui mostra saúde, né? Falando, mas vamos deixar aqui, vamos lá. Acender o cigarro. Vamos acender uma vela aqui. Não, uma vela é Boa, ótimo. boa. Pode ser, acender uma vela. Boa, boa. É... Mais alguma coisa a gente consegue fazer? Consegue. É... Sei lá. Não me vem na cabeça algo. Eu vou dar um outro que eu acredito que a gente consegue fazer com um fogão. É gerar luz. É uma coisa que a gente Uhum. consegue fazer. A gente acende esse fogão aqui, não, né? Eu tô imaginando aquele cooktop que solta o gás lá, né? Esse equipamento Sim, é sim, de. Esse aqui, ó. Esse cooktop aqui, ele acende luz também, né? sim, Talvez esse. Mas esse aqui deve ficar vermelhinho, deve dar alguma coisa. Vamos deixar esse com cooktop aqui. certeza. E aí, quando tu olha assim, qual é a relação de cozinhar, acender uma vela e gerar uma luz? Na tua opinião? Tudo leva fogo. Tudo leva ao fogo, né? Mas Sim, tu concorda que são valores diferentes que um fogo pode gerar para a gente, né? sim. Pode ser também aqui a gente não botou, mas poderia ser esquentar o ambiente, Uhum. certo? Só que aí o que que acontece é o seguinte: quando a gente pensa agora em domínio, a gente está pensando como é que o domínio ele é um pouco complicado assim. Eu enxergo, né, de entender como é que explica exatamente isso. Porque olha só, existe uma diferença entre, vamos pegar aqui uma pessoa, eu queria apenas uma pessoa, mas estou vendo várias aqui, Só tem uma ali andando. Aí é GIF, não sei se serve. Ali, ó, tá? um livrinho. Não, pode ser, se não incomodar a galera. Boa. Então a gente tem essa pessoa aqui. Essa pessoa, cara, a gente consegue mapear algumas características nela. Ela tá com um livro, ela tá com uma mochila, uma camisa e uma calça jeans. Enfim, essas são características que a gente consegue dizer da pessoa. Só que ela tá Uhum. fazendo duas coisas de dois domínios diferentes. Tu consegue me dizer quais são essas duas Andando coisas? e lendo. Tu consegue entender por que andar e ler é diferente? Porque me Porque não é explica uma característica visual, sei lá, não é uma característica é, de modelo, pô. Sei lá, é específica assim. o tipo assim, o, o livro é a mesma coisa que ler, Não. O mas para ler é uma ação e o livro é um objeto. andar é a mesma coisa que a questão do livro e ler, tu vê uma forte associação. Agora, sei lá, Sim. andar e pé é a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? Andar é uma ação. O pé é um objeto. Tu consegue reparar que, para a questão de andar, o pé, ele tem o mesmo conceito do que o livro tem para quem lê? Sim. Essa, eu diria que é a ideia de troca de domínio. A gente saiu do domínio de andar e a gente converteu isso com o domínio de leitura. Dentro dos domínios, a gente sempre tem uma ação e a gente tem objetos que estão relacionados com essa ação. O grande Uhum. problema é que a nossa memória, nossas coisas, ela, às vezes acabam trabalhando de uma forma muito associativa, demais. Então, quando a gente falou aqui do fogão, a gente pensou, eu te expliquei, me dá aí os exemplos do que um fogão faz, tu falou, cozinhar. Esse é o primeiro que vem. Porque, tipo Sim. assim, o fogão, ele foi projetado para quê? Cozinhar. Para cozinha, para cozinhar. Só que a gente percebeu que ele consegue fazer outras coisas. A mesma coisa o livro. Tu concorda que eu posso pegar um livro e usar ele como apoio de monitor? Sim. Eu Ele uso, inclusive. então, mas ele não é feito para isso. Mas a gente Sim. consegue pegar objetos de um domínio que não é o comum dele e adaptar ele para resolver aquele problema do outro domínio. Mesma coisa andar. A gente até falou aqui, né, de andar pé, mas o certo seria locomoção, que eu não preciso andar para me locomover. Posso estar tipo num patinete, num carro, num avião,
uma cadeira de roda, enfim, existem outras coisas que fazem a gente se locomover. Então, quando eu Tô falei, entendendo. quando eu falei, tipo assim, andar, eu ainda nichei, né? Não é nicho isso, mas eu dei um zoom mais forte ainda nesse domínio de locomoção. Porque quando a gente fala de andar, a gente está falando do quê? Pessoas que têm pernas funcionais que conseguem executar esse movimento. Pode Então, ser carro, bicicleta, cadeira de roda. se a gente entrar no domínio de andar, a gente está excluindo todas os PCD, todas as outras formas de locomoção que existem. E isso aconteceu porque, se eu estiver só falando de domínio de andar, eu só estou falando com um tipo, eu dei um zoom mais forte, então, cara, é só pessoas que estão aptas a fazer essa atividade. A mesma coisa ler, né? Se a gente pensar que ler não ouvir, né? Porque a gente Sim. entende que ouvir e ler, a gente vai, no fundo, gerar talvez o mesmo resultado. Mas para a gente ler, a gente precisa do olho. Então, eu também estou dando um zoom nesse domínio. Então, eu não tenho como falar, entrar num domínio de leitura e começar a falar de, sei lá, tipo, áudio para pessoas que não enxergam, porque eu saí desse escopo. O meu foco é leitura. Eu dei um zoom out e estou agrupando mais possibilidades desse domínio. E é bem isso que a gente precisa entender. O domínio ele pode se abrir ao máximo e a gente vai diminuindo ele. Por que que isso é importante? Porque, cara, quando a gente fala, por exemplo, assim, eu não sei com que tu está trabalhando lá, mas eu vou pensar Uhum. numa coisa, uma palavra bem genérica aqui de tecnologia. Assinatura, cara. Se eu te falar assim, cara, o nosso sistema faz assinatura, o que que tu entende com isso? Ele pega alguma coisa e bota o digital da pessoa, o fingerprint lá de alguém para validar. Mas eu posso te falar que a assinatura é um pagamento recorrente na minha plataforma. Pode. Tu entendeu? A Sim, mesma palavra ela está sim. relacionada com dois domínios muito fortes. E Aham. o DDD ele vem para a gente tirar essa desambiguação dos termos. Quanto melhor a gente falar, a gente respeitar a forma como a gente se comunica no sistema, e aqui eu boto um adendo que nem eu falei, a assinatura para ti era a questão de digital ali, de assinar um documento, alguma coisa. Não está errado. Sim. A assinatura é um pagamento recorrente. Não está errado. É, e assim, às vezes o nosso sistema nem usa nem assinatura para assinar, ela usa, sei lá, certificação. Só que certificação pode ser Sim. um post do LinkedIn, né? Que a gente fez um Sim. curso e publicou lá, mas pode ser assinatura, enfim, a gente tem que muito respeitar o ambiente que a gente está, entender, por exemplo, as pessoas que estão na frente do produto, aquele linguajar da empresa, e aqui eu vejo que cada empresa vai usar mesmo termos para falar de coisas diferentes em domínios diferentes. E quanto mais a gente conseguir manter essa comunicação nesses termos, sem tentar mudar bruscamente, não é porque uma empresa usa um termo de inscrição, mas o termo certo era assinatura, que a gente tem que começar agora a forçar a usar a palavra assinatura. Isso a equipe tem que decidir, o produto tem que decidir. E aqui a gente começa na questão da gente tirar essa ambiguidade da comunicação e a gente aprender que todas aquelas falas, às vezes eu vou dar um exemplo que acontecia comigo no trampo, que era a questão de sei lá, tem uma pasta lá, um input que já. Não aconteceu isso comigo, mas estou dando um exemplo parecido. Uma pasta que tem um nome lá, input, que gera pagamento. E o pessoal de negócio começa, cara, coloca lá no input que para o cliente. Aí pode vir aquele cara mais chita, não, mas não é colocar no input, é colocar no pagamento e tal. Mas assim, é como as pessoas falam. E se o que a gente fala reflete no fonte, tudo fica mais fácil. Porque assim, se no fonte está escrito assinatura e o negócio fala certificado, a gente tem um problema, porque toda vida que eu entrar no fonte para mexer em assinatura, eu vou estar com a palavra certificado. O DDD ele vem para ajudar a gente a unificar esses termos. O que a galera do produto fala, o que a galera do time fala, o que a linguagem que aquele time usa para construir o sistema, ela tem que refletir o que está no sistema, porque fica mais Uhum. fácil mudar a regra. Se o sistema ele reflete os mesmos termos que o negócio usa, funciona bem. E então essa aqui
foi uns exemplos para a gente entrar um pouco na questão de saber o que que é o domínio. É difícil explicar o que que é o domínio, né? Mas é, e o design, então, aqui a gente, no bonequinho andando, a gente tem o design da leitura, que é uma coisa para um propósito. A Uhum. gente tem o design do ser humano, que tem a questão da cabeça, braço, corpo, etc. A gente tem a questão do design, domínio da Locomoção. locomoção, andar e tal. Então, Uhum. como que a gente... e assim, a gente falou tudo isso aqui, mas talvez ele não tem nada a ver com isso. Ele não está lendo e ele está fazendo, sei lá, uma peregrinação com a Bíblia aberta, ouvindo o podcast. Tudo isso que a Uhum. gente falou ainda não refletiu o que estava acontecendo, tá? Então, por isso que é, a gente precisa também ter aquele esforço de entender o que o nosso negócio fala para a gente estar refletindo isso no fonte. Então, até faz uma reflexão um dia no teu dia a dia, vê se as coisas que tu combina com o time de botar em desenvolvimento, as coisas que tu fala com os outros dev, com o negócio, vê se quando eles pedem para te mudar uma configuração que realmente é uma configuração no fonte, se aquilo que eles falaram reflete realmente o que está sendo lá no fonte, sabe? É os mesmos termos ou eu usei um outro nome? Tudo isso Sim. é a gente aumentando a ambiguidade das coisas, né? E aí a gente entra na questão ali do leitura, andar e etc. Uhum. E aí, como é que a gente dá uma. Voltando agora aqui pro. Ai, sério que. Aqui. Voltando agora um pouco pro exemplo aqui da cozinha, cara, se a gente pensar aqui. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu consigo um holder aqui. Deixa eu ver. Text holder. Aqui, ó. Então, deixa eu trazer aí. Ai, que pena que eu vou pegar um retângulo, né? Aí tinha um ali. É que eu não consigo. Eu quero um retângulo mesmo, sabe? Eu não... Ah, tá, é que eu vi no gráfico aqui. Deixa eu pegar aqui. Então, tipo assim, se a gente pegar a parte de cozinhar, provavelmente a gente está entrando numa questão aqui de. Deixa eu botar um pouco outra cor aqui. Uma cor que. Tá, pode ser essa cor quentinha mesmo. Cara, muito provavelmente isso aqui está conectado com. Deixa eu puxar aqui. Com uma questão de, sei lá, cozinha, né? Vamos ver se tem aqui um kitchen, né? Kitchen cooker. Eu queria uma cozinha mais industrial. Mais ampla. Mas enfim, a gente está entendendo aqui que esse cara, eles estão relacionados entre eles. Deixa eu pegar aqui Uhum. uma erro agora. Aqui. Então, o fogão, o ato de cozinhar, ele está ligado com essa parada. Isso não significa que o fogão não gera luz e ele não esquenta o ambiente, ele não acende uma vela. Já acende uma vela aqui. Vamos deixar só esses termos aqui. Só que quando a gente fala em gerar luz, cara, talvez a gente está falando de iluminação interna, né? Então, talvez a gente está falando de alguma coisa mais assim, né? Uhum. Um ambiente que a gente quer gerar luz, né? Então, a gente pode estar usando o fogão, mas dificilmente tu vai entrar numa conversa com alguém e alguém vai associar fogão com geração de luz. Só que se a gente estiver falando de forro, como é que é o nome daquele negócio que engata a luz ali? Bocal. Bocal. Se eu começasse a falar, em vez de eu ter falado de fogão, eu tivesse falado contigo de forro e bocal, tu talvez teria chegado em iluminação, Uhum. certo? E a questão de esquentar o ambiente, a luz esquenta, o fogão esquenta, só que a gente sabe que o que esquenta o ambiente é um Uma aquecedor, né? lareira. Uma Sim. lareira, né? Eu nem sei escrever aqui em inglês, mas pelo visto o português pegou aqui. E tu Fogueira, concorda, lareira. é, e, Qualquer coisa. e tu concorda que todas essas, a lareira, a lâmpada e, enfim, dá para cozinhar com uma lâmpada? Deve dar. Deve dar, né, cara? Deve dar. Talvez Deve num dar. esquema. Dá para cozinhar com uma lareira? Provavelmente. Se botar uma grade aqui em cima, vem uma churrasqueira, né? Então,
essa é a ideia. Só que quando eu falo em grade, alumínio, cooktop, mesa, Sim. a gente vai entrar em fogão. Então, se a gente tem um domínio bom no nosso fonte, por que que eu te trouxe esses exemplos aqui? Tu vê que a gente consegue trafegar livremente entre coisas diferentes, regras de negócio diferentes. A regra de negócio do fogão é uma, a interface do fogão é uma. O fogão tem vários botões, vários bocais, várias grades. A gente pode fazer várias configurações. A luz, ela tem uma outra regra de negócio, um pouco mais simples, mas tem. E a lareira tem uma outra regra de negócio e um mecanismo de funcionar totalmente diferente desses dois aqui, que um é por gás, outro é Sim. por energia e outro aqui é madeira e coisas. E mesmo assim, tu percebe que a gente não tá se perdendo para falar aqui, certo? Tipo, Sim. tu consegue entender, né? Se eu começar a falar de lareira, clicar nela aqui e falar, a gente vai entender que tá falando de Papai Noel, não sei o quê, da mesma forma que se eu chegar aqui e falar de que a gente tá falando de comida e tal. E agora eu te faço a pergunta, quando tu tá no teu sistema e a gente tem uma regra lá A, uma regra B e uma regra C, tu acha que é fácil abrir um slide assim, colocar três ícones e começar a falar sobre as regras? Na tua visão. Ahn, não. O que que tu sente dificuldade na hora? É, tipo, parece que eu tenho que trazer mais detalhe? O problema para mim é que, por exemplo, daria para aproveitar a lareira para fazer comida, por exemplo. Em vez de você criar um outro design de lareira, você aproveita do fogão para fazer uma coisa específica que poderia ser da lareira. E aí ficaria mais organizado se separasse lareira de fogão, só que aí faz, entre aspas, o que a gente chama de gambiarra e joga da lareira para dentro do fogão. Um pouco do que eu faço de dia a dia é isso. Tipo, aproveitar alguma coisa que seria melhor se dividisse em dois, mas aí eu já aproveito o que está pronto para poder adicionar coisa dentro, entendeu? A Uhum. maior dificuldade é saber onde separar as coisas. Porque são coisas muito parecidas, tipo lareira e fogão são duas coisas muito parecidas, só que elas não têm nada a ver quando você vai pensar no real propósito do que ela deveria funcionar. E aí, quando isso acontece, você deveria estar separando. Só que aí visualizar isso para mim é difícil. Beleza. E agora então eu vou entrar mais na parte de, cara, desculpa se eu fui muito extenso aqui, mas eu Não? queria eu queria a gente ter essa parte mais teórica aqui para a gente ir visualizar como que a gente consegue falar tão fácil de três contextos diferentes e a gente Uhum. consegue se comunicar tranquilamente. E por que que a gente não consegue fazer isso no nosso software? E aí eu pego as coisas, são dois livros para mim que eu enxergo que ajuda a gente a fazer essa troca de contexto, troca de domínio mais rápido, que é o livro do Domain Driven Design, mas é o Sim, livro do Arquitetura Limpa acho que é do Uncle Bob, não sei, deve ser dele. E que ele pega, ele vai mais prático na parada, né? Porque, beleza, a gente tá falando dessas coisas aqui, mas como que a gente converte isso pro código? Que eu acho que é a questão, né? Como que eu transformo essa troca de sim. contexto no código, né? Então vamos lá. O que que acontece é o seguinte, vamos ver se eu consigo reaproveitar aqui minhas coisas. Eu vou ser um pouco mais direto aqui, mas Tá. eu vou pegar o exemplo do. Qual é o exemplo aqui? Qual que eu quero? Fogão, Lareira. a Lareira. lareira. Beleza, vamos trazer a lareira. Então, esse aqui é o nosso exemplo aqui. E o que que acontece é o seguinte, essa lareira, ela, ela tem, cara, pior que eu não sei se lareira foi um bom exemplo, mas vamos lá, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui. Mas vamos supor assim que a gente é uma fábrica que vende lareiras, certo? Tá. A gente vende lareiras. E essas lareiras, a gente tem várias, e a gente não só instala elas, mas a gente também oferece serviço de manutenção delas. A gente cuida delas, a gente limpa delas, sabe? O cara quer ter uma lareira em casa, ele paga lá um valor por mês pra gente, a gente coloca a lareira lá na casa dele e faz, sabe, o negócio funcionar ad eterno, até ele pagar. Tá. É claro, esse nosso modelo aí de negócio. Eu precisei trazer esse modelo de negócio porque sem ele a gente não consegue desenhar as coisas, né?
Então, isso Beleza. significa que eu posso ter, né, várias casas, né? Então, deixa eu ver se eu consigo. Vamos pensar que a gente vai ter várias lareiras, né? Sim. E essas lareiras, elas têm, sei lá, né? Cada uma delas, como a gente cuida delas, a gente tem que cuidar delas. Cara, tem. Provavelmente elas vão ter, assim, uma lareira para ti é igual a outra. A gente já vai entrar numa questão pesada aqui. Para ti, Não. uma lareira é igual. Por que não? É porque tem casa que aceita lareira maior, casa que aceita lareira menor, tem casa que você tem que adaptar para poder ter lareira. Exato. Isso porque, tipo assim, essas lareiras, elas têm uma identidade, né? Elas têm um ID. Cada uma Sim. delas eu preciso traquear ela independente, né? Então eu vou ter a lareira, eu vou diferenciar essas lareiras, né? Eu vou ter a um, a 2, a 3 e a 4. Uhum. E isso, quando a gente pensa em ID, coisas únicas, né? A gente não está comparando a lareira por se elas são iguais, Característica. né? Isso, característica, o valor dela, se ela é tijolinho, vermelhinho, Sim. reloginho, e sim, provavelmente, qual é a unidade dela, em que casa ela tá. A gente traqueia ela Sim. assim. Por que que isso é importante? Essa aqui, ó, já é uma questão que está relacionada com a entidade, tá? Uhum. E... eu achei que aqui, ó. Essa é uma primeira questão que eu vejo que a gente. Agora a gente vai misturar um pouco as coisas, porque eu tenho a regra de negócio da lareira, eu tenho a regra, como uma lareira funciona, eu tenho a regra de negócio do meu negócio, que é eu ofereço serviço de lareiras, e eu também tenho que Uhum. estruturar isso no fonte, porque no fonte eu não. Objetos, bytes, tudo, e geralmente as linguagens que a gente usa mais moderna, elas estão relacionadas com orientação a objeto, certo? Sim. E a grande questão é que como que eu represento um objeto que ele tem que ser comparado pelo ID e não pelo valor. Eu sei que uma casa pode ter a mesma lareira que outra casa, mas eu sei que são duas lareiras diferentes. Isso quem resolve para a gente é a entidade, certo? Então, quando eu Sim. entro, eu vou te dar um exemplo. Quando eu entro num fonte e eu vejo lá uma classe chamada assim, ó, eu não sei, me diz uma tabela que tem no teu sistema aí que tu trabalha, qualquer uma. Student. Student Entity. Cara, eu sei muito provavelmente que se eu abrir o fonte e tiver um fonte com essa classe aqui, eu sei que esse aqui é onde está as propriedades que a gente salva dos estudantes. Uhum. E eu sei que se eu pegar um estudante e comparar com o outro, eu sei que eles são diferentes, Uhum. entendeu? Sim. Mas por um sistema de viagem, a informação de student entity pode não ter sentido, porque para eles uma quantas vagas eles conseguem. Para eles o relevante é tipo assim, vamos supor, temos estudantes, aí tem aquela viagem de escola. Para a empresa de caminhão, caminhão, de ônibus, para eles não interessa a identidade dos estudantes, eles só interessa o quê? Se o ônibus está cheio ou não, se cabe ou não Sim. mais pessoas. Então, quando eu olho aqui Student Entity, eu já automaticamente sei que a gente talvez está falando no sistema de estudante. E Sim. eu nem abri o fonte. Então, muito provavelmente cada estudante tem um ID e tal, assim como a nossa lareira aqui. Uhum. A outra questão que a gente pode estar entrando é que a gente pode. Deixa eu. Eu não vou conseguir copiar o Seleciona quadro. tudo, pô. Ele não. Aqui. Né? Tem essa questão da entidade. Então, a gente também tem a questão do objeto de valor. O que é o objeto de valor? Vamos pensar aqui. Cara, vamos pensar na madeira da lareira aqui, na madeira, Uhum. certo? Cara, pensa a nível de Lenha. sistema. Como é que tu sabe se duas madeiras são igual? Como é que eu sei se duas madeiras são iguais? Tamanho, cor. Tamanho, cor. Tu viu que tu não usou a identidade do objeto. Tu usou Sim. as propriedades dele. Tu falou Sim. aqui tamanho, cor, enfim, isso acontece, essa é uma forma da gente estar retratando um objeto que ele está associado com uma entidade. Então, eu vou dar o exemplo, no exemplo anterior ali do estudante, Uhum.
para o sistema de ônibus, talvez o estudante seja um objeto de valor, porque um estudante representa uma pessoa, é um número, um assento, sabe? Dentro do domínio de viagem, a pessoa ela não é uma identidade, ela está ou não ocupando o lugar. E a gente compara isso como? Se tem alguém naquele lugar, então comparando o valor. Eu não estou comparando a identidade. Diferente do ônibus, que cada ônibus é um recurso da empresa e a empresa gerencia esses ônibus, cuida da manutenção. Porém, todos os usuários da viagem são objetos de valor. A mesma coisa aqui na nossa lareira. A lareira, para nós, dentro desse nosso sistema, nessa nossa empresa aqui de sei lá como é que é o nome disso, a lareira é uma entidade. E a madeira é um objeto de valor. Por quê? Quando a gente quer, vamos supor que a gente também ofereça, né? A gente adicionou agora um plano novo aqui na nossa empresa, depois de a gente está rodando Fornecer MVP, lenha. a gente está rodando MVP de vender lenha agora também, para Aham. destruir mais ainda a Amazônia. E aí, tipo, no nosso caso aqui, a gente não vai pensar assim, cara, será que tem, tipo, ah, não, essa madeira aqui é especial. Não, é tipo assim, aquele ambiente está precisando de 30 madeira, eu conto a madeira. Eu tenho cinco, sei lá, aquela casa recebe um madeirão, eles cortam a madeira, beleza. Se tiver essa proporção, manda para aquele lugar, senão não, mas a gente só controla o valor. Então, Sim. quando a gente entra e aí, tipo, eu tivesse num sistema e a madeira não fosse, como é que eu posso dizer assim, uma entidade, talvez eu teria, tipo, ali no sistema, enfim, alguma forma de dizer que ela é um objeto de valor. E a gente pode ter ali, às vezes, uma pastinha de Value Objects, e aí a gente tem wood, ponto, sei lá, JavaScript. Isso aqui já me diz que, opa, eu sei que a madeira é um objeto que não é que ele não é persistido no banco, mas a validação dele é pelo valor. Ele é um objeto que a gente compara pelas características dele. Provavelmente ele é um insumo aqui desse negócio, sabe? Ele é algo que precisa estar rodando aqui nesse fluxo e pode faltar ou não. Isso não significa que se faltar madeira, a regra está errada. É uma situação. É diferente de eu não ter lareiras. Então, se eu não tenho lareiras, eu não vou ter nem a madeira, sabe? É como Uhum. se o objeto de valor tivesse sempre. Cara, pensando muito mais a fundo, toda propriedade de um objeto, ele é um objeto de valor, é uma string, um nome. Tu compara pessoas que têm um nome igual, o nome em si ele é um objeto de valor. Ele pode ser Sim. repetido, ele pode ter várias Uhum. repetições. Só que agora a gente tem a questão que para mim entra mais, a mais difícil de a gente organizar, que é a questão de assim, o que a gente, beleza, a gente coloca a lareira lá na casa da pessoa, mas assim, para que serve a lareira, na tua opinião? Esquentar o ambiente. Esquentar o ambiente. Essa é a função dela, certo? Sim. Mas assim, tu consegue me dizer o que é essa esquentar o ambiente? Como é que a gente vê o nome disso? Como é que a gente vê o nome disso? Sei Como é que lá. tu explica o processo, né? A mesma coisa que a gente viu lá a pessoa tá lendo. Como é que eu Uhum. explico o que é isso? O ato de ler, a ação. Não sei se entendi a pergunta. Não, tudo bem. É tipo assim, como é que porque tipo assim, quando a gente pensa em entidade, beleza, né? Eu vou salvar um dado no banco, eu monto um Uhum. objeto aqui, esse objeto representa essa entidade. Cara, eu vou ter um objeto de valor aqui que eu posso ou não salvar no banco, mas eu comparo ele pelos valores, também é um objeto com objeto. Só que quando a gente fala de ler, de verbo, fazer, isso não é um objeto. Ou é? Uhum. Tipo, qual é a definição de objeto, sabe? Uhum. É Ver. um amontoado de dados com valores. Mas como é que. E aí tu tem a necessidade de explicar um verbo, uma ação, e numa linguagem estruturada objeto. Então é difícil expressar isso. É aqui por isso que a gente começa a se perder um monte na minha visão. Para mim é o ponto mais sensível, porque entidade a gente salva no banco, mas, cara, a gente
Ninguém fala de testar uma entidade, né? Talvez você nunca ouviu falar, pô, vou testar o salve no banco, vou testar a modelagem. É uma coisa que não se fala. É uma coisa objeto de Sim. valor. Talvez a regra de verificação, sim. Só que quando a gente fala agora, e aí pega talvez no core ali da regra de negócio, que é a questão do que ele chama serviço, certo? Isso é o que meio que que está no livro do DDD. Existem outras questões, mas eu estou pegando esses tópicos aqui porque eu acredito que são mais latentes, assim, mais Sim. que a gente usa mais no dia a dia, sabe? Cara, o que que é o serviço? O serviço é um objeto que representa a nossa ação. Então, a gente pensar num objeto que representa o dado que a gente controla, persiste, controla numericamente cada unidade dele, a gente pensar num objeto que representa um objeto de valor, um insumo ou alguma coisa do tipo, e a gente pensar num objeto que transmite a ação, o verbo daquilo que o meu sistema faz. Eu vou te dar um exemplo assim. A gente tem um mercado e tem um caixa, certo? Tu Uhum. consegue me explicar o que que faz um caixa? Sim, passa o produto, recebe dinheiro, dá o troco, controla a entrada e a saída de produto da empresa. Beleza, esse é o caixa. O caixa é uma pessoa? Depende. Depende. Por quê? Porque no Pão de Açúcar, por exemplo, tem aquele caixa virtual lá que você pode passar sem ninguém. Certo. Tu concorda comigo que a regra de negócio do caixa virtual, a regra em si, o que ele se propõe a resolver, é a Sim, mesma regra que um humano faz? sim, Isso porque o serviço ele pode ser feito por uma pessoa ou por uma máquina, mas é ele que diz como que vai ser executado a ação, certo? Então, quando a gente pensa num objeto de serviço e a gente tivesse aqui, agora a gente pegar aqui deixa eu ver se eu consigo mexer, e a gente pegasse agora, vamos pensar aqui na lareira, né? Deixa eu ver se aqui a gente consegue, deixa eu ver aqui, trazer aqui. E agora eu vou pensar, tipo, contigo na regra de negócio da lareira. A gente tem, vamos botar aqui, bem portuguesado. Se eu tivesse um objeto assim, lareira service, certo? certo. Quando eu vejo um objeto com essa nomenclatura aqui, ou alguma coisa parecida com isso, eu sei que esse objeto ele faz as ações do termo domínio lareira dentro do nosso aqui time, produto, etc. Então, se a gente faz essa questão da lareira, eu sei que o que que a gente consegue fazer na lareira de ação? Botar madeira. Botar madeira, vamos ir, Pendurar meio Papai Noel, acender a madeira, jogar álcool. botar madeira, é de madeira aqui, né? Uhum, É de madeira, e aí aqui ele recebe uma madeira. Quais são as outras uhum. coisas que a gente consegue fazer? É, Ligar, né? sim, A gente bota o fogo aqui, tá. a gente pode fazer isso, ligar. Controlar a temperatura, termômetro, sei lá como é que fala. Checar a temperatura, né? Sim, Checar temperatura, certo? sim. Será que tem mais alguma coisa aí? Bom, devem ter mais. Desligar também, né? Tu vê que aqui, em nenhum momento eu defini quais são as coisas que a gente consegue fazer no sistema. Sim, Então, quando a gente vendeu a lareira para o usuário final, a gente está vendendo essas funcionalidades aqui. Cara, quando tu tiver essa lareira, tu vai conseguir fazer essas coisas com ela. Adicionar madeira nela, ligar, checar a temperatura e desligar. Isso aqui é um objeto que representa um verbo. Tu vê que ele não geralmente, quando a gente tem o objeto do verbo, da ação, a gente não descreve muito, ele não tem muitas propriedades. Isso não significa que ele não tenha variáveis dele, tá?
Porque pode ser que a nossa lareira tenha Sim, possa ser ou não elétrica. sim. E aí aqui ela recebe tipo combustível, certo? Ela é dependente de outro, deixa eu ver se consigo, ó. Ela é dependente de outra parada. Ela continua sendo a mesma lareira, mas ela pode ser uma lareira elétrica. Na lareira elétrica, se tu pode adicionar madeira aqui, pode, Pode, mas pode, mas não ela vai não adiantar nada. vai adiantar nada. É, Tu pode chegar a temperatura, assim, tu pode ligar ela, tu vê que todo o comportamento dela continua o mesmo. Porém, sim. ela muda o tipo de combustível. Aqui, se a gente pensa, aí aqui a gente começa a misturar com outras coisas, que é a questão de design patterns, a questão de injeção de dependência. Então, Tá, eu preparei o meu verbo e eu disse que tem uma outra coisa, um outro objeto que se relaciona, mas mantém toda a minha questão aqui de ação não muda. Eu mudei o tá, combustível, entendi. sabe? Então, Mas aí, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, foi mal cortar aí. O, o adicionar madeira está relacionado ao ligar, tá ligado? Eu consigo jogar uma coisa dentro da outra para diminuir tamanho de código, ou como ligar é diferente para de madeira e diferente para outra que é elétrica, se o ligar fica em termos geral, e aí dependendo da lareira que eu escolho, eu boto adicionar madeira ou não, como uma função, entendeu? Dentro do ligar. sim, mas eu vou te dar um outro exemplo. Tá. Eu entendi a tua questão. Aqui, assim, aí vem a questão do zoom in e do zoom out. Uhum, A gente tá falando de lareira aqui. A lareira, ela pode adicionar. Eu botei adicionar madeira aqui, mas eu poderia vir aqui e mudar esse add para vazio, e aqui é um object, tá? E aí o que acontece é o seguinte, ela tem um buraco ali dentro. Eu posso uhum, colocar o objeto que eu quiser. Eu posso colocar o ursinho, a meia, enfim, a madeira. Numa lareira de combustível, e aí, por isso que é importante a gente, na hora que a gente cria esse verbo, eu estou dizendo assim, cara, eu estou criando uma lareira elétrica. Isso significa que alguns métodos aqui não vão funcionar, sabe? sim. E tá tudo bem, porque o que tu pode é colocar ou não fazer nada, porque enfim, na lareira elétrica, tu colocou o objeto lá, mas não teve. Mas na lareira de combustível, pode ser que ela reclame depois de um tempo que não tem produto. Aí tu vai dizer, ó, pegando o exemplo aqui de caixa de supermercado, eu Uhum, tenho o caixa rápido, eu tenho o autoatendimento e eu tenho o caixa normal que vai com o carrinho. Todos eles eu adiciono o produto, mas eu te garanto que nem todos os produtos do mercado passam no caixa. Talvez tem a geladeira lá, Mercado Grande, né? Vende aham, coisa. Provavelmente tu não pega a geladeira e coloca em cima do caixa, né? sim, Pra passar na esteira. Tu talvez só pega o código e paga ali e agenda a entrega depois. Isso sim. não impede de adicionar no lixo aqui, mas o comportamento é diferente. No fim, o ato ele só está vendendo o edge aqui é combustível. Pode ser Uhum, que aqui o edge do o combustível da madeira, quando a lareira é de madeira, sempre tem que colocar aqui madeira. Só que pode ser que o, o elétrico, aqui a gente coloca a tomada no edge. Então, a questão de ligar ou não é porque aqui eu estou adicionando, talvez ficou meio ruim aqui, né? O nome, pode ser. Essa é a ideia do domínio, sabe? A gente evoluir sim. essa discussão também de será que é o nome certo ou não? Mas sim, talvez o Edge aqui não fique bom, e dentro do ligado a gente tem, tipo assim, uma rotina que verifica que, cara, combustível, ignite, sei lá. Eu dei um exemplo aqui, turn on, Uhum, alguma coisa assim. Por que que eu botei isso aqui? Porque se for madeira, talvez a gente está queimando. E aí, quem tá decidindo essa regra de como liga é o combustível, não é a lareira, sabe? Porque quem queima é a madeira, não é a lareira. Quem acende é a luz elétrica, não é a lareira.
A lareira tem um comando para possibilitar essa ação. E aí quem dita o comportamento é o combustível, que pode ser ainda um outro serviço. Aqui eu botei dessa maneira, mas poderia ser talvez o combustível service turn on. E aí eu tenho um modelo de combustível para madeira e um modelo de combustível para eletricidade elétrica. Os dois têm um método turn on. Um pega do fogo, outro pega da linha elétrica. Sim. Ambos conseguem dizer se está se está ligado. Porque assim, a questão da madeira, tu vai ter que ficar verificando ali se não acabou a madeira, né? Sim. Ela tá renovando. Só que a energia elétrica também tem essa verificação, só que ela é binária. Tá tendo energia na casa ou não. Sim. Diferente do combustível que tu vai ter que verificar. Mas ambos elas o comportamento vai ser o mesmo, só que na energia elétrica é um pouco mais fácil. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Tô entendendo. Pode Então, seguir. então aqui a gente está cara, a ideia que eu vejo assim principal é, se eu quiser agora testar a regra de negócio ou não, assim, não pensar no teste de bati na API e ver se tinha madeira, salvou no banco, etc, monitoramento. Não, é tipo assim, cara, eu sei que a minha lareira recebe um combustível e ela se relaciona com esse combustível de uma maneira, que é quando liga, o combustível tem que acender. Eu tenho que liberar o combustível quando a lareira liga. E aí aqui, se eu fizer um teste só focando aqui, eu estou vendo se toda vida que eu apertar o botão da lareira, quando tem madeira queima, quando tem energia elétrica esquenta, liga ela. E é esse que é o domínio. Quando a gente fala de lareira, a gente só enxerga isso, sabe? Uhum. Agora, se a gente quiser entrar na questão de energia, a gente vai sair desse domínio aqui. A gente vai entrar realmente dentro do combustível, sabe? Porque para nós é só isso, é as features que a gente entrega pro cara da lareira. As features que a gente vai entregar do combustível são do domínio do combustível, não da lareira. E aqui, apesar de eu ter botado essa injeção aqui, passado esse combustível como uma propriedade da lareira, esse combustível ele pode sim ser outro fonte na tua estrutura ali do fonte. Então eu tenho a lareira, eu sei que a lareira precisa injetar o combustível e quando liga a lareira tem que acender o combustível. Pode estar no mesmo fonte, mas poderia ser uma chamada para um serviço de fora aqui, sabe? Podia ser um REST aqui. E aí, com Uhum. a nossa granularidade de microserviço, cara, dá para chegar numa granularidade de eu ter uma aplicação para cada service desse aqui. E um projeto isolado. Isso aumenta pra caramba a complexidade de manter tudo isso funcionando. Então, uma das coisas para a gente estar, às vezes, quebrando a nossa aplicação é a gente estar enfim, depois que separa esse aqui, tu entende que é mais fácil a gente mudar essa chamada aqui. Toda vez que chama esse turn on, não executa mais esse código, chama essa API. E essa API executa o código que antes era executado acoplado aqui, sabe? Uhum. Aqui, a gente já misturou algumas coisas de arquitetura, chamada API e tal. A gente misturou algumas questões de injeção de dependência, que entra na questão de design patterns, etc. E entrou na questão do Uhum. domínio, que a gente está vendo só o que essa lareira faz, a ação do verbo lareira. Deu para ter uma ideia aqui dessa pegada? Tô entendendo. Cara, e aí existem outras coisas que a gente vai entrando no DDD, sabe? Como é que eu posso dizer assim? Enfim, vai ter uma misturança de domínio vai ter umas questões também de linguagem única, tem umas questões de divisão de contexto, porque, por exemplo, aqui a gente está falando de lareira, mas lareira tem uma relação forte com combustível, até onde que está essa separação, sabe? Todas essas questões muito mais aprofundado, né? No DDD a gente Sim. vai estar entendendo. O que eu queria trazer aqui era uma questão um pouquinho mais é, prática para te pensar, cara, quando eu for montar um objeto, e esse objeto ele representa uma regra de negócio, em geral ele só vai ter que ter
as dependências dele, né? Então, no caso, para a lareira funcionar precisa do combustível e os métodos que ele chama, certo? Uhum. E aí, sim, eu vou ter um Express lá, não sei como é que é o nome do negócio de API lá do Node lá, mas Express? onde que tu faz a tua rota lá, e aí provavelmente Uhum. tu vai plugar um método, um endpoint com um método aqui. Então, toda vez que chamar esse endpoint, chama o ligar Sim. aqui, sabe? Uhum. E aí tu dá o ato da gente expor o endpoint, a gente permite comunicar com esse domínio de negócio aqui. Só que se a gente faz a regra assim, tem uma coisa que é legal também, que da mesma forma que tu colocou esse endpoint para falar com essa regra de negócio, e se não for um endpoint, for uma outra tecnologia, tipo o gRPC, tu só vai fazer o quê? Tu só vai criar a estrutura do gRPC e vai plugar com essa regra aqui. Mas e se o fonte agora roda no Android? Tu vai fazer o quê? Tu vai pegar o clique do botão na tela do Android e vai ligar com essa regra aqui. Então, tu separando bem, isolando a tua ação de negócio no objeto, tu consegue reutilizar esse objeto e fazer ele ficar, tipo, pensa que tu tá criando uma interface, da mesma forma que tem o fogão aqui, ó, se a gente pensar nessa. Deixa eu até voltar para aquele desenho do cooktop, para mim era maravilhoso, velho. Pode ser esse cara aqui, que agora virou aqui. Pensa no modelo de negócio como uma interface. Isso aqui, por incrível que pareça, tem gente que vai dizer que é um objeto, mas para mim isso aqui é uma interface. Essa interface, eu consigo colocar 5 objetos, não? E eu tenho Uhum. uma, duas, três, quatro, cinco, 6 botões aqui para fazer uma ação, certo? Eu não consigo fazer nada. Lógico, eu posso vir aqui destruir, arrancar essa grade, fazer um monte de coisa. Mas se a gente pensar como esse produto, essa interface foi desenhada, foi interface para eu meter o dedão nesses botões aqui e colocar coisa em cima. Sim. E eu posso, se eu respeitar essa interface, eu posso colocar a panela que eu quiser aqui e ligar como eu quiser. E voltando aqui para essa questão do objeto, é pensar, cara, eu estou fazendo um cadastro aqui de usuário. Esse cadastro pode vir de um Android, pode vir de uma API, pode vir de um aplicativo desktop. Eu poderia plugar essa regra em qualquer lugar, reutilizar ela. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver um objeto que realmente representa aquela ação do sistema, sabe? Que seria a Uhum. mesma coisa que tu falou ali do caixa que tem o automatizado, né? E o não Sim. automatizado. No fundo, processo de pagamento, venda, adicionar produto na lista, gerar o cupom fiscal, tudo isso os dois sistemas fazem. Então, se a gente consegue desenhar as coisas, o negócio, e ele fica bem, como é que posso dizer assim? Ele fica com essa cara de interface, a gente consegue entender que eu estou fazendo ações com ele, a gente consegue plugar isso em qualquer lugar, sabe? E testar ele isoladamente. Eu sei que toda vida que eu apertar o botão de ligar da lareira, vai fazer isso. Então, se eu pegar agora um endpoint, um gRPC, um Android e ligar, tranquilo, vai funcionar. Uhum. Cara, eu pensei mais em trazer esses pontos aqui para trocar ideia contigo. Não sei se tu já tinha visto essas questões, já tinha visto dessa maneira, mas queria agora que tu talvez tirar mais dúvida, ou se, pô, sabe, tive insight, eu tô fritando a cabeça aqui, queria um feedback assim teu, né? Uhum. Cara, eu sempre leio muito, eu pesquiso muita coisa na internet, então as, as coisas são sempre parecidas, só que dessa forma, assim, um pouco mais genérica, porque sempre que você procura na internet algo, os mesmos exemplos, coisas mais aprofundadas, vamos dizer assim, mais específicas sobre cada situação, aí tá sendo bem genérico. Tipo, pô, olha daqui de trás, para quando você começar a entender daqui de trás, vamos afunilando, vamos entendendo mais pesado como funciona o negócio, separar as coisas, até botar a mão em código em si para botar isso aí em prática, criar as classes, criar os métodos, ver como funciona, chamar o controller lá na rota para entender se realmente faz sentido. Então, assim,
Essa forma de entender, para mim, é um pouco melhor. Eu prefiro entender as coisas genericamente, ver que realmente eu estou entendendo, sei falar sobre o negócio para depois eu botar em prática. Então, assim, muita coisa que eu li na internet era muita prática e, já vamos ensinar aqui como cria uma classe, vamos ensinar aqui os métodos da classe, por que que deveria funcionar assim. Talvez eu entenda também como funciona lá, só que de uma forma mais genérica. E aí, quando você muda um pouco, os exemplos começam a embaralhar a cabeça, porque você aprendeu de uma forma muito específica de um assunto que ficou na tua cabeça aquele assunto. Aqui, pô, a gente podia estar falando sobre fogão, sobre qualquer coisa, lareira, sobre empresa de consertar celular, a gente podia estar falando sobre qualquer coisa que eu entender dessa forma que você explicou. Genericamente vale para tudo. As coisas estão entrando na minha cabeça, só que como as coisas são bem rápidas assim, talvez eu pare e veja de novo esse vídeo com calma, entenda e veja de novo, veja de novo, veja de novo, até as coisas entrarem na minha cabeça. Porque entendeu, eu entendi, só que a gente sabe que botar em prática as coisas são bem diferentes, né? Então é bom rever, rever, rever. Para mim é melhor que seja o mais genérico possível, para eu conseguir botar em prática, e se der errado eu volto aqui, vejo de novo, boto em prática, volto aqui, olha de novo, volto aqui, volto de novo. E aí sim, para mim, por isso que para mim essa explicação mais genérica, mais aberta das coisas são melhores, porque eu prefiro entender do que propriamente dizer, escrever o que eu entendi, assim, replicar o que a pessoa está falando, entendeu? Uhum. E aí, cara, eu vou também, eu vou depois aqui pegar uns links para Uhum, eu quis realmente trazer mais essa parte, talvez teórica, que mistura um sim. pouco, assim, da teoria e prática, que eu Uhum, enxergo, assim, é difícil pra caramba explicar, pô, um livro de todos esses conceitos e, pô, tá aí, desenvolve, né? Sim, sim. é muito difícil. Então, assim, pode ser que tem coisas aqui que eu falei também que estão, tem gente vai chorar, não é assim e tal, mas é diferente, tipo, aí eu tenho a minha experiência, eu tenho, sei lá, quantos anos de TI a mais que tu, e cara, é momentos diferentes, então eu tentei consolidar aqui o que eu acho que é mais importante quando tu vem procurar a questão do DDD, eu acho assim, cara, esse Uhum, aqui já tem que estar um pouco mais, já tem que estar entendendo um pouco que são esses três carinhas aqui que são mais relevantes, né? sim. Mas aí a gente pode fazer o seguinte, a gente faz um próximo encontro, eu vou organizar os links, eu vou te mandar eles, e no próximo encontro a gente pega um business e a gente entra ali no teu Node e a gente desenvolve com essa pegada, que a gente monta um exemplo e a gente faz tudo, faz nem que seja um CRUD lá, um processo inteiro, sabe? Mas a gente vai usar essas, essa nomenclatura, esse modelo de enxergar o fonte, sabe? O que que tu acha? Sim. Para mim ia ser perfeito, que aí eu consigo ver se realmente entendi ou não. Dá uma estudada também durante a semana. Porque, É, pô, dá. querendo ou não, as coisas assim muito abstratas a gente acha que entendeu e na hora de botar em prática não é realmente o que aconteceu. É, Uhum. eu tô achando que eu entendi, então na minha cabeça está bem formulado, só que aí na hora de escrever um código simplesmente não vai. Então a gente sabe que desenvolvimento acontece muito isso. E aí você tem que ler a documentação 32 vezes de novo para poder botar em prática. Faz. Faz parte. Uhum. Cara, mas acho que assim, pra gente também não fritar muito nossa cabeça, né? Porque pode tomar uma hora aí falando, né? Talvez até um pouco mais. Sim. E aí a gente vamos evoluindo essa conversa. Eu acho que dá pra gente fazer um pair, tipo, tu streama a tela e eu vou dando uns insights ali, sabe? A gente cria a paradinha junto. Cria um projetinho do Show de zero bola. ali. Uhum. E aí tu vai provavelmente entender como cada coisa se relaciona, e a gente vai criando uma ideia mais profunda. Pô, se eu Show. fui muito chato, velho, me desculpa, né? A gente tenta aqui. É, aí a gente vê como é que é o melhor jeito, eu te dou acesso à minha tela também, aí a gente vai Não, pô, podando no, junto. no Zoom aí a gente compartilha a tela e vai dando pitaco. Mas a minha ideia era a Pô, gente construir uma coisa do zero, sabe, junto ali, pra tu depois pensar, meu, porque assim, também não vai pegar o teu projeto e sair metendo o louco, sabe?
Às vezes a gente tem que Uhum. respeitar um pouco como o nosso projeto tá, mas com certeza a Sim, gente, pô. montando exemplo, tu vai, eu acho que dá pra pensar dessa maneira lá. Na verdade, eu tenho um projeto já, né? Meio que de estudo, que talvez a gente possa pegar o como eu faço hoje, e depois você compara com como a gente chegou no final, e aí a gente vê o nível de avanço que teve um projeto feito por um cara que não entendia muito bem, feito depois pelo mesmo cara, e aí o quanto a gente evoluiu, compara uma coisa com a outra. Que é Tu já aquele tem? projetinho da Poké API que eu fiz. Tipo, Qual? tá Ah, tudo. Poké API. Ah, tá. Ah, eu peguei meia dúzia de informação de Pokémon lá na internet, joguei tudo num banco de dados e aí fiz um scrud lá com controle, essas coisas, e aí a gente vê. Se você quiser usar ele, a gente pode usar uma base e aí, cara, deveria, em vez de separar as pastas assim, deveria separar assim. E a gente vai alimentando ele, se você preferir, ou então a gente faz do zero e depois compara com ele. Tanto faz. Eu acho que a gente faz do zero um novo e compara. O que que tu Boa, acha? pode ser. Com o mesmo negócio, assim. Fechou. Será que a gente faz esse Boa. semana que vem, no sábado aí também? Pode ser. Pode ser Pode sábado ser? ou dia de semana, tanto faz. Não, eu acho que eu prefiro sábado, aí a gente troca uma ideia e vê o que que Pode dá. ser. Eu sei que Perfeito. tu tá com pressa para aprender, mas a gente pode entrar no De boa, assunto de de boa. Git aí também e tal. Tá Vamos com tranquilo. calma, de boa. Eu não tenho pressa, não. Eu prefiro aprender do que dar de maluco. Tu tá sendo meu bode expiatório aí para as mentorias aí. Ótimo. É, Se tiver qualquer outro assunto aí que precisar de bode expiatório, me chama. fechou, velho. Então, cara, acho que é Valeu? isso aí. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado do conteúdo. Deixa o like e eu quero te falar agora uma notícia que a gente tem um Discord agora do Código Natural. Então, a nossa ideia é talvez estar criando uma comunidade lá para a gente estar discutindo carreira, trocando figurinhas, o que a gente está trabalhando, etc. Montando uma comunidade bem da hora, não tóxica, que a gente possa ser quem a gente quiser lá, tudo tranquilo. Então eu tô deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Se você tá afim de juntar lá na nossa comunidade, cola lá que a gente vai estar criando um monte de evento legal e a gente te espera lá, beleza? Eu sou Leonardo Cobos e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.